Olá, pessoas queridas, que a paz de Cristo reine em cada coração. Hoje é dia 7 de abril de 2023, feriado, sexta-feira da Paixão. E eu gostaria de compartilhar com vocês um estudo bíblico da série Pérolas do Reino, uma luz para o período da escatologia. É um estudo com perguntas e respostas sobre o Armagedon. Vamos lá? Armagedon, definição. A Batalha do Armagedon é a guerra final entre Deus e os governos humanos. Deus se levanta contra os governos e os apoiadores que se opõem ao seu domínio. É o próprio Deus quem intervém lutando nesta guerra, que é dele. Deus é o Senhor dos exércitos das guerras celestiais. A Batalha do Armagedon acabará de vez com todos os governos humanos. Essa palavra Armagedon aparece em Apocalipse 16, capítulo 16, versículo 16. Porém, a batalha em si é mencionada em vários textos e principalmente no Antigo Testamento, em Joel, Zacarias, Isaías, Ezequiel e etc. Quem vai lutar no Armagedon? O próprio Deus, e em oposição a Baal, que é o próprio diabo. O diabo aparece na figura de Baal na Batalha do Armagedon. Deus tem seus agentes, os remanescentes escatológicos, os mártires na fé. Eles ocupam o belo e santo monte do Senhor, representado pela parte de barro dos pés da estátua de Daniel, capítulo 2. Os inimigos de Deus e dos remanescentes são todos aqueles que se opõem à autoridade de Deus e o desprezam. Dentre os inimigos, os principais são os ocupantes da parte de ferro dos pés da estátua. Em Daniel capítulo 2 também. É a besta, o falso profeta, a imagem da besta, os marcados com 666, mais Gog e Magog, e outros mais que também são representantes do deus falso Baal. Todos esses inimigos de Deus são da esfera religiosa. Eles representam sistemas religiosos corrompidos porque são hereges, idólatras e blasfemos. O local do Armagedon é o Vale de Josafá, o vale onde Jeová julga. Ou o Vale de Ramon Gog, descrito em Ezequiel capítulos 38 e 39. Ou o Vale do Megido. É localizado na cidade que vai começar o avivamento. Mas o Armagedon não vai acontecer em apenas uma área, mas abrangerá a terra inteira. O Armagedon é uma guerra decisiva. É uma situação mundial, envolvendo os poderes políticos e religiosos. Os poderes religiosos corrompidos se unirão contra o governo de Deus, em oposição ao único Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos nossos antepassados. Como será a batalha do Armagedon? Deus faz uma intervenção, se revela, mostrando que Ele mesmo está provocando mudanças. Deus usa o seu poder de várias formas, utiliza armas como fez no passado. Granizo, terremoto, enxurradas, tsunamis, furacões, ciclones, raios, trovões, doenças, muitas pestes, vulcões em erupção, fogo e etc. Alguns inimigos de Deus ficaram tão confusos que mataram uns aos outros. O auge da batalha é com muito desespero, pavor, confusão, mas no fim todos os opositores irão perceber que é Deus quem está lutando contra eles e se revelando por meio da Sião, belo e santo monte, ou Jerusalém, a terrena, porque tem a Jerusalém celestial e a Jerusalém terrena. Tem a Sião celestial e a Sião terrena. Estamos falando da Sião terrena, sede do governo de Deus aqui na terra. A escatológica, que é a sede do governo do Senhor. Ele optou por se revelar por meio de uma instituição que tem como base a Bíblia e tem um ensino consagrado a Deus. E que a Bíblia retrata como belo e santo monte. Tem esse nome na Bíblia chamando
de belo e santo monte, que significa morada do Senhor ou lugar onde Deus habita. O livro do Apocalipse causou muita polêmica entre os formadores do cânon do Novo Testamento. E por mais de um século eles permaneceram na dúvida se deveriam ou não incluí-lo nas Sagradas Escrituras. A sua linguagem metafórica, a repetição insistente do número 7 e a dificuldade de muitos de entender suas mensagens levaram muitos a acreditar que ele fosse um livro apócrifo. Embora essas dúvidas tivessem gerado grande controvérsia, o Espírito Santo de Deus, a verdadeira fonte da sua inspiração, conduziu a igreja no processo de incluí-lo entre os livros sagrados. E hoje temos razões abundantes para louvar a Deus, agradecidos pela sua preservação. O Apocalipse comprova que a história é real e é conduzida pelo próprio Deus. O livro mostra o caráter santo de Deus em contrapartida à falta de caráter do ser humano. Mostra-nos um Deus que não vem para ser cuspido, humilhado, pisado e maltratado. Ao contrário, o livro nos apresenta um guerreiro vitorioso, poderoso, com olhos em chamas de fogo, com olhar de juízo, que vem para limpar o caminho, dar galardão aos servos fiéis e condenar os infiéis. Ele vem para jogá-los no lago de fogo, depois de ter esmagado no grande lagar da ira de Deus. No Apocalipse, Deus só para depois de tomar vingança contra todos os inimigos do seu reino. Apocalipse 19:15. Entre suas mensagens poderosas, uma se destaca. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Logo, Deus intervirá de forma definitiva na história deste mundo. E temos a necessidade não só de nos preparar para este importantíssimo e decisivo acontecimento, como também de proclamá-lo como a última exortação do céu a este planeta contaminado pelo pecado. Apocalipse capítulo 10. Estude com carinho esta mensagem, porque ela pode fazer diferença na sua vida. Quando Jesus se levantar no santuário celestial, estará concluída a sua obra intercessória em favor dos pecadores. E então todo o caso estará decidido para sempre. Cada ser humano estará definitivamente selado para a vida ou para a morte eterna. Com a sua própria mão, Deus escreverá a palavra fim na página do tempo da graça. Nesta hora soará o decreto: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Enquanto isso, aqui na terra, o último sermão de advertência estará sendo pregado, o último apelo lançado, a última oração proferida. Aí a terra será então envolvida na grande angústia final, tempo de sofrimento e dor, o qual nunca houve e não haverá jamais. Se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, Deus abreviou estes dias. Satanás mergulhará o mundo todo na mais profunda e tenebrosa aflição. Ele reivindicará os direitos dele diante as legalidades, as brechas dadas pelas pessoas. Sem contar os que o invocam abertamente ou fazem pactos em troca de riqueza, fama e poder. Durante o Carnaval de 2023, no Brasil, eles invocaram a Satanás abertamente. Em várias partes no Brasil, eles invocaram abertamente, exaltaram o Satanás, fizeram um pacto. Isso é gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. E muita gente permanece dormindo, como se fosse algo comum, normal. As pessoas estão acostumadas, com a mente cauterizada.
Já não faz mais diferença invocar o inimigo, se prostituir, roubar, usar drogas, assassinar crianças. Para muitos, isso não faz tanta diferença, pois as pessoas estão se acostumando com essa realidade. O amor de muitos está se esfriando e o coração endurecido das pessoas age semelhante aos moradores de Sodoma e Gomorra, aos zombadores do tempo de Noé. Estejam todos atentos, redobrem a vigilância, confessem seus pecados e façam mais oração e mais jejum. Clamem aos céus. O grande juiz está às portas, com seus olhos em chamas de fogo. Nada e ninguém escapará. Está chegando o tempo de prestação de contas. Desperta, ó habitantes da terra, desperta do sono. Desperta, igreja do Senhor. Pergunta: o Armagedon vai ser o fim do mundo? Não. Será o fim de uma era, o fim de um ciclo, para começar outro. Não é o fim do planeta, é o fim dos maus, perversos, injustos, idólatras, pecadores, impenitentes. É o juízo de Deus contra o joio e a preservação do trigo. O Armagedon não é a destruição da humanidade, na verdade é a salvação dela. Uma grande multidão de remanescentes ou servos fiéis vai sobreviver. Pergunta: quando o Armagedon vai acontecer? É no período da grande tribulação, ou seja, já começou. Eu creio assim, eu creio que já começou. Muita gente pensa que é o princípio das dores, mas eu acredito que já é grande tribulação. Eu discordo, mas respeito, claro. Né? Tem várias interpretações para esse tema, principalmente sobre o Armagedon. Então, eu acredito que já é grande tribulação e muita gente acha que é apenas princípio das dores. O reino espiritual está cheio de anjos e demônios. Os anjos são enviados por Deus e os demônios são escravos de Baal, do diabo, ou seja, do dragão do Apocalipse. No Apocalipse, Baal apresenta na figura de um dragão, mas ali é o próprio diabo. Em Apocalipse 12, um dragão que persegue uma mulher, que é a remanescente fiel escatológica. E ali é o dragão, o próprio diabo, que faz parte da trindade satânica, besta, dragão e falso profeta, que são os representantes no reino espiritual da parte de ferro dos pés da estátua em Daniel capítulo 2. O dragão do Apocalipse é o próprio Baal. Sobre o dia do Senhor no Antigo Testamento, sabemos que é um período na história da humanidade. Muitos acreditam que existe o dia D, o dia que Deus destrói completamente o anticristo, que é o principal opositor de Deus na batalha do Armagedon. Acerca daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. A palavra Armagedon significa lugar pisado ou lugar nivelado. Essa interpretação é em árabe. As interpretações mais modernas sugerem montanha de Megido ou vale de Megido, cidade de Megido ou monte da Assembleia. Se refere a uma colina ou região montanhosa. É o mesmo vale de Ramon Gog, vale de Josafá, que significa o vale onde Jeová julga. Qual é o principal objetivo de Deus com a batalha do Armagedon? Resposta: é para instituir na terra seu reino literal, seu governo teocrático totalitário, que é a pedra de Daniel capítulo 2. É o projeto perfeito de Deus, que ele quer implantar. Ele quer e ele vai implantar. Quem se opor ao reino de Deus será esmagado como as uvas do lagar. Nessa batalha, o anticristo será derrotado, os ímpios destruídos, os hipócritas desmascarados. E resultará na prisão do próprio Satanás. Se você tem o selo de Deus e rejeitou a marca da besta, comece a comemorar. E o que é a marca da besta? Resposta: é uma ideologia, é um sistema de crença herético, cujo Deus é Baal. A marca não é representada por um chip,
e por nenhum símbolo visível, assim como o selo de Deus também é invisível. É impossível uma pessoa ter as duas marcas. Quem concordar com a besta, se submeter e aceitar a lavagem cerebral, estará condenado ao lago de fogo. Uma pessoa não pode ter o selo de Deus e a marca da besta ao mesmo tempo. O cenário para esses acontecimentos é a cidade amada, a cidade santa. Apocalipse diz, a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A expressão grande é grande no sentido de importância e não de tamanho. Certo é a cidade onde vai começar tudo, onde está situado o belo e santo monte do Senhor, onde vai começar o maior avivamento da história da humanidade, um avivamento que vai varrer todo o globo terrestre, todo o planeta. E a forma que vai começar será de uma forma linda. Deus vai derramar amor sobrenatural nos corações e as pessoas serão impactadas e atraídas pelo amor. A cidade do avivamento é um cenário profético que aparece em Ezequiel 38, 39, em Apocalipse e outros livros da Bíblia. Nesta linha de interpretação, que aqui eu defendo, os crentes passarão pela grande tribulação, porém preservados por Deus, como foi os hebreus durante o envio das 7 pragas contra os egípcios e o faraó orgulhoso e mau. No envio das 10 pragas, as pragas atingiu o faraó e os egípcios. Os hebreus estavam seguros na vila dos hebreus. Então, os hebreus não foram atingidos pelas 10 pragas. Deus guardou o seu povo. Deus fez diferença entre joio e trigo, entre os bons e os maus, entre o seu povo e os idólatras. O próprio faraó se sentiu um deus, o faraó do Egito. Imagine aí Deus mandar 10 pragas. Você acha que na segunda praga ele não deveria se arrepender e libertar o povo? Ele esperar a 10ª praga, o filho morto, ter o filho morto nos braços, e não parou por aí. Depois da 10ª praga, o faraó, orgulhoso, perverso, malvado, perseguiu o povo de Deus, querendo trazer de volta para escravizar. E depois eles morreram afogados. Mas a insistência no mal, o coração endurecido. Naquele tempo tinha o faraó, no tempo de Esther tinha Ramã, no nosso tempo tem os marcados com 666, o próprio dono do 666, Gog e Magog e tantos outros. Em todo o período da história sempre tem os bons e os maus. O povo de Deus e os representantes do inimigo. Infelizmente, os maus se multiplicam, tem muitos maus. Nos dias de hoje mesmo, assim, está assustador. A maldade está se multiplicando muito, muito. E o povo de Deus tenta abrir os olhos, tenta fazer advertência, e eles são zombados, criticados. As pessoas fazem piada. Sendo que o povo de Deus, quem ama a Deus, quem tem a Deus, tenta abrir os olhos para o bem. A advertência é para o bem. Gente, em nome de Jesus, como vocês não estão vendo o caos mundial? Como vocês permanecem assim, zombando, escarnecendo, esbanjando dos prazeres, dos desejos carnais, né? Mostrando quantas e quantas pessoas estão aplaudindo vocês. Gente, o importante é a ótica de Deus, o importante é a opinião de Deus, o importante é como Deus vê e não como o povo vê. Vocês entendem a importância de buscar o Senhor, louvar a Deus por esses que estão tentando abrir os olhos, esses que estão pregando a verdade, esses que estão dando a sua cara a tapa, fala a verdade, continua falando mais e mais, fazendo advertência, e o povo perseguindo, zombando, os religiosos, inclusive. Os religiosos modernos estão preocupados com shows, com autógrafos, com luzes coloridas, com fumaça, com igrejas pintadas de preto, com músicas mundanas. A situação tá grave, grave mesmo. Sem contar o sincretismo religioso, né, a confusão, a desordem nos cultos, misericórdia. Eu estava assistindo esses dias de um culto pet, um culto para os cães. Misericórdia, gente, tanta profanação. O que era um púlpito virou um palco de shows.
É dia do evangélico, dia disso, dia daquilo. Uma vez eu fui para o dia do evangélico, não vou negar. Foi próximo à cidade de Irecê, alguém me convidou, foi um grupo, eu conheci esse grupo e eu fui junto. Uma vez, e mais nunca fui, e mais nunca fui depois daquele momento. Só fui uma vez. E me envergonho, porque eu vi as pessoas adorando, adorando mesmo a pessoa que estava cantando no palco. Uma pessoa de um grupo muito conhecido, muito famoso, famoso mesmo, que hoje está falido, mas era muito famoso na época. E aí eu olhava para trás de mim, para o lado, e eu via as pessoas adorando mesmo. É idolatria, é idolatria. E aí fui e perguntei a alguém, quem foi que pagou essa cantora? Aí a pessoa lá respondeu, foi a prefeitura. Eu falei, pagou quanto? Pagou X. E na hora eu disse, gente, esse dinheiro aí dá para comprar tantas cestas básicas, tem tantas criancinhas passando fome, tem tantas famílias precisando. Por que tem que pagar esse valor? Aí a pessoa disse, ô Cleia, eles estipulam o valor, tem que pagar o valor que eles estipulam, porque a banda toda, né, eles estão dando show. A pessoa que cantava era uma mulher, estava grávida, eu me lembro como se fosse hoje, e estava com a agenda lotada. E todo o povo, muita gente adorando, querendo autógrafo, querendo tirar foto junto. E eu, assim, fiquei com o coração apertado, porque eu vi a idolatria viva. São os bezerros de ouro do nosso tempo moderno, gente. Gente, isso aí não tem nada a ver com cristianismo bíblico, nada. Deus não passa nem perto, gente. O choro deles é só emocionalismo. Não é um choro de arrependimento pelos pecados, não. E a maioria dos jovens, eles vão para esses shows com o objetivo de paquerar, dançar, curtir, enfim, é quase idêntico o mundo, é quase idêntico. Você passa na rua e só sabe que determinada igreja é uma igreja se você ler o nome na placa, porque tem algumas que as luzes estão todas apagadas, uma fumaça colorida, umas músicas assim muito agitadas e dançantes, as paredes pintadas de preto e os jovens dançando assim na carne, sabe aquela carnalidade que é mesmo que está vendo Sodoma e Gomorra. Terrível, terrível, terrível. Não é só em Irecê, não. Irecê, Bahia, o Brasil e o mundo todo. Isso está acontecendo no mundo todo. Pois eu confesso a vocês que eu fui uma única vez para o dia do evangélico. E mais nunca fui. E eu me envergonho, eu me envergonho. Porque eu realmente aceitei o convite, achando que seria assim um culto a Deus, um momento especial de louvor e adoração a Deus. Quando eu vi com os próprios olhos que era idolatria viva, depois eu orei, Deus me deu discernimento claro. Mas eu cheguei aí uma única vez. Por isso eu falo com tanta propriedade, porque eu fui e eu vi. É idolatria viva. Que Deus tenha misericórdia, que as escamas caiam dos olhos em nome de Jesus. Pois eu defendo que os crentes passarão pela grande tribulação, porém preservados por Deus. Eu creio assim. O Armagedon é o mesmo juízo final. A intervenção de Deus nesse período é para julgar, e o julgamento é de acordo às obras. A Bíblia fala que esse juízo final é de acordo às obras. Inclusive, cada palavra torpe que sair da boca de cada um, cada heresia, cada blasfêmia, nós vamos prestar contas diante de Deus. Certo? Então, esse juízo é de acordo às obras mesmo, de acordo com o que cada um fez. Eu acredito que Deus vai falar, mostra-me as tuas mãos, o que é que você fez? E aí não tem como negar, porque não tem como enganar Deus. O ser humano engana a si mesmo. De acordo com a psicologia, o ser humano pode se justificar, enganar a si mesmo. E Satanás cega, escraviza a mente do indivíduo, e a pessoa tem como enganar a si mesma, mas ninguém engana a Deus. Então não vai adiantar nada argumentar diante do Criador de todas as coisas, porque ele sonda, ele esquadrinha, ele sabe a motivação, ele sabe tudo que se passa no coração. É impossível enganar o juiz, o grande juiz da história da humanidade. Deus, ele é tão justo quanto amoroso. Ele não é mais justo do que amoroso, ou mais amoroso do que justo. Ele é muito amor e é muito justiça. A justiça dele mostra o seu amor. Ele é santo, perfeito. E ele não enxerga o pecado como o mundo enxerga o pecado. Não é assim, não. Principalmente um acúmulo de pecado, como está acontecendo no mundo. Mais e mais e mais e mais pecados sem confissão, sem arrependimento.
Então, a situação está se agravando cada vez mais. O único jeito é a intervenção divina mesmo. É a única saída para a humanidade. Qual o período de duração do Armagedon? Aqui é mais uma pergunta. Qual o período de duração do Armagedon? Alguns acreditam que é 7 anos, considerando os últimos 3 anos e meio como os mais intensos. Eu penso que vai durar mais tempo do que isso, porque Deus vai limpar o caminho por meio do juízo, vai fazer uma faxina no planeta Terra. E o planeta é grande, até colocar ordem em tudo, principalmente que Deus está decidido a fazer uma reforma geral no sistema religioso. Até o povo entender isso, creio que vai demorar. No auge dessa guerra será derramado as 7 taças da ira de Deus, que tem muita semelhança com as 10 pragas do Egito. De acordo com o relato bíblico em Apocalipse, dá a entender pelo texto bíblico que é com curtos intervalos entre uma taça e outra. As taças representam o cálice da ira de Deus, que vai sendo esvaziado na sede do governo da besta, nos seus adeptos, nos reis que o apoiam e sobre o mundo incrédulo. Diferente das trombetas, que possuem o objetivo de advertir os homens, as taças consumam a cólera de Deus. Somente depois do derramamento da 7ª taça, Deus concluirá a sua vingança contra todos os inimigos do seu reino. No período do derramamento da 7ª taça, as forças satânicas estarão dominando o mundo de maneira tenebrosa, com a apostasia operando de maneira generalizada, levando os homens ao limite da idolatria e da blasfêmia. Os representantes de Baal são pessoas influentes que se deixaram levar por heresias, acabaram misturando mentiras com verdades e se tornando pessoas insensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Muitos homens endureceram o coração por escolha pessoal e rejeitaram a Deus, pois Satanás, diante da sua derrota iminente, incita os homens contra o próprio Deus. Uma pessoa com o coração dividido entre o Deus vivo e Baal não consegue ouvir a voz de Deus. Se alguém falar, por que você não ora e pede confirmação? A pessoa fica calada, com vergonha, ou não quer responder nada, ou sabe que se orar e perguntar, Deus não vai falar nada, porque sabe que não vai ouvir a voz de Deus. Não tem como uma pessoa afirmar que é cristão, que tem um coração convertido a Jesus, que tem o Deus único, vivo e verdadeiro como o único Deus da sua vida e ao mesmo tempo distorcer o caráter de Deus, falar mal de Deus, colocar defeitos no comportamento de Deus. Os adoradores de Baal, eles fazem isso de uma forma disfarçada, mas fazem. Então, assim, isso é terrível. Aos poucos, a mente vai sendo cauterizada, como se fosse anestesiada. E eles não conseguem ouvir a Deus, ter a sensibilidade para compreender os mistérios de Deus. E começa a escarnecer das coisas santas. Afirmar que eles estão certos e que os servos de Deus fiéis estão errados. Enfim, como a Bíblia diz, nós não devemos dar aos porcos e aos cães as pérolas de Deus. Ou seja, aquilo que você sabe que é muito, muito precioso, se você jogar aos porcos e aos cães, os joios, eles irão jogar contra você mesmo, distorcer a palavra de Deus, interpretar de outro jeito e jogar contra você. Ou seja, tentar jogar areia na menina dos olhos de Deus, provocando ainda mais a ira de Deus. Então, não vale a pena desperdiçar aquilo que é tão precioso da parte do Senhor. Se a pessoa quiser dar ouvidos, acreditar, tudo bem. Mas se a pessoa começar a zombar, escarnecer, você deve se calar. E falar assim, então tá bom, siga o seu caminho, que Deus lhe proteja. Orar, entregar nas mãos do Senhor. Porque não tem como você abrir a mente da pessoa, abrir a cabeça da pessoa. É o Espírito Santo de Deus quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Você está fazendo a sua parte em pregar o evangelho, em falar a verdade e fazer advertência, exortação. Porque o cristianismo bíblico é aquele que confronta o pecado. Esse é o cristianismo bíblico. Como Elias confrontou, como os profetas, como Jesus confrontou, tem que confrontar o pecado.
Esse é o cristianismo bíblico, e principalmente nos nossos dias, gente, que vivemos dias de muita violência, de muito engano. Precisamos pregar a verdade mesmo com ousadia, falar a verdade. E não desprezar as pérolas de Deus. O inimigo incita os homens contra o próprio Deus, lança setas na mente e incita contra a santidade de Deus. No Armagedon, Deus vem livrar os seus remanescentes do dragão e seus agentes. O anticristo e Gog são peças-chave utilizadas pelas trevas. A grande Babilônia, a religião corrompida da besta, é toda destruída por Deus durante esta batalha. Leia Apocalipse capítulos 17 e 18. Está falando da religião representada pela besta que emerge do mar. De Apocalipse 13, o pequeno chifre de Daniel capítulo 7. E o principal representante da parte de ferro dos pés da estátua em Daniel capítulo 2. A batalha é literal ou espiritual? Pergunta. A batalha é literal ou espiritual? Resposta. É uma guerra espiritual e muitos acontecimentos se refletem no mundo natural, mas a batalha é espiritual. Todos os personagens escatológicos são representados por pessoas como eu, você. A mesma conexão, parceria, união que o dragão tem com a besta, Deus tem amizade, parceria, união e conexão com a sua remanescente fiel escatológica, que é chamada de menina dos seus olhos, é a pupila dos olhos de Deus. Tem uma compreensão assim, além dos demais remanescentes, porque Deus enxerga através dela. Então, quem representa a menina dos olhos de Deus no corpo de Cristo, Deus guarda de maneira assim muito zelosa. Deus não aceita nenhum cisco na menina dos seus olhos. E de fato ele toma vingança, como tem feito. Como ele fazia com Moisés, quando alguém tentava prejudicar Moisés. Não era o grupo de Moisés que representava a menina dos olhos de Deus, era só Moisés. Assim como no período escatológico, todos os remanescentes não representam a menina dos olhos, apenas uma pessoa do grupo representa a pupila dos olhos de Deus. E isso ajuda a pessoa a compreender os fatos de maneira mais clara, mais sensata. Enfim, compreender mais os mistérios de Deus, que são os segredos do coração de Deus. No Armagedon, o ser humano chega ao seu limite de rebelião contra Deus, como os habitantes de Sodoma e Gomorra. As pessoas chegam a um nível de depravação tão grande que, mesmo diante do juízo divino, insiste com toda soberba em afrontá-lo. Entenda o Armagedon como uma derrota definitiva dos inimigos de Deus e da sua verdadeira igreja. O momento em que as forças do mal serão terminantemente esmagadas. Será o momento em que os salvos serão recompensados e os ímpios condenados. Será o momento de lamento para a igreja prostituta e de imensa alegria para a noiva. No Armagedon, a grande Babilônia cai e a nova Jerusalém se levanta, preparada e ataviada para o noivo. Está próximo o grande dia do juízo de Deus. Daí vai terminar a presente era e começar a eternidade. O novo céu e a nova terra, a reforma, o recomeço, a reconstrução do planeta Terra. Deus está convocando, chamando o seu povo, a quem verdadeiramente quer fazer parte da construção do planeta no novo céu e na nova terra. Conclusão do estudo sobre a Batalha do Armagedon. O principal objetivo deste estudo é descrever o cenário da batalha final. E, sinceramente, espero te inspirar e motivar você a escolher a Deus e a rejeitar a Baal. Na batalha só existem dois grupos para representar dois deuses. O Deus vivo e verdadeiro, os remanescentes, os marcados com 66, Gog e Magog e Baal.
Antes da calamidade bater na tua porta, tu tem tempo de escolher o bem ou o mal, Deus ou o diabo. A escolha é tua. Deus vai respeitar a escolha de cada um. E Ele está dando tempo. Ele está dando tempo para cada um fazer a sua escolha. Os redimidos entoarão 2 cânticos em louvor a Deus. O primeiro, composto por Moisés, já foi cantado por séculos, como um cântico de vitória, e pode ser encontrado em Êxodo 15, 1, 9. Apocalipse 15, 3. Podemos associar com Êxodo 15, 1, 9. Até hoje, ele faz parte da doxologia do culto hebraico. E a Shema, ou profissão de fé dos judeus, faz menção a ele dizendo: um novo cântico, aqueles que foram libertados cantaram ao teu nome junto ao mar. Juntos te louvaram e te reconheceram como rei e disseram: Jeová reinará pelo mundo sem fim. Bendito seja o Senhor que salva a Israel. Aleluia. O capítulo 15 do Apocalipse apresenta o povo de Deus louvando ao Senhor junto ao mar de vidro, agradecidos pela libertação do opressivo cativeiro do pecado. Leia com atenção, lá fala que os que estarão lá junto ao mar de vidro são todos aqueles que não aceitaram a marca da besta. Eles não têm os 666 na mão direita e nem na testa. Eles têm o selo de Deus. Então, do opressivo cativeiro do pecado imposto por Satanás, tal qual os israelitas o louvaram pela libertação do cativeiro egípcio. À semelhança de Israel, o povo de Deus aparece encurralado por Satanás e as forças apóstatas do mal, porém, Deus lhe dará, afinal, uma vitória sem limites e eterna. Deus dará aos remanescentes uma vitória final sem limites e eterna. O segundo cântico celebra a vitória de Cristo, o Cordeiro de Deus, exaltando os seus grandes e admiráveis feitos em favor da raça perdida. Ele é exaltado como Deus justo e verdadeiro e como o grande Rei das nações da terra. Note que, neste cântico, nenhuma menção se faz de qualquer conquista ou realização humana. Nenhum mérito é mencionado. Todo louvor, toda honra, toda glória são creditadas àquele que realmente as merece. Os que cantam esqueceram-se do próprio eu, pois se lembram unicamente de Deus e da sua bondade infinita. O céu e suas maravilhas absorvem totalmente a sua atenção, pois percebe que o propósito de salvá-los existe desde a eternidade passada. Que em nosso dia a dia, enquanto aguardamos o privilégio de fazer parte desse magnífico coral de redimidos, aprendamos a eliminar de nossa vista o próprio eu, olhando unicamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Dessa maneira, estaremos exaltando desde já o nosso Deus, Criador e Redentor. Não apenas com os nossos lábios, mas com uma vida consagrada a Ele e à sua causa. Se você trabalha em prol do reino de Deus e vive em prol do reino de Deus, se o seu eu, se a sua carne já está assim completamente crucificada, se você nega o seu eu para agradar a Deus, se você faz tudo em prol de agradar ao Senhor, você está na lista dos que serão recompensados. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A salvação é pela graça mediante a fé e não de obras para que ninguém se glorie. Então, se você é salvo, você certamente deve ouvir a voz de Deus, deve sentir a presença de Deus, deve sentir paz em meio à guerra, deve receber da parte de Deus sabedoria, discernimento, porque Deus distribui os dons conforme lhe apraz. E a pessoa que permanece em trevas e que não compreende, mesmo diante de explicações, provas e mais provas, é porque o coração está endurecido, é cheio de orgulho, ou seja, convertido a si mesmo. O seu Deus é você mesmo, é o próprio ego. Para quem age assim, permanece assim, não vai entender, não vai ouvir a voz de Deus,
e vai sofrer angústia, insônia, sofrimento, falta de paz interior. Se você tem Jesus, Jesus te dará paz em meio à guerra. Deus vai falar com você quando você perguntar para Ele se você tem Jesus. Portanto, convide Jesus para morar no seu coração. Confesse teus pecados, peça perdão e abandone toda e qualquer prática pecaminosa. Abandone a idolatria, abandone as heresias e pergunte as coisas diretamente para Deus, pois a Bíblia diz que através de Jesus nós temos livre acesso ao Pai. Jesus é a ponte, é o caminho, a verdade e a vida. É impossível você entender toda a verdade se não for por meio de Jesus. Jesus morreu na cruz para te salvar e Ele te ama. Você só precisa orar, confiar, acreditar, confessar os seus pecados, se arrepender e abandonar todas as práticas pecaminosas. Amém? Que Deus te abençoe, te ilumine e te guarde. Eu estou orando constantemente por todos vocês. E que Deus os abençoe.